Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para dar início ao nosso trabalho desta tarde de quarta-feira, que é a nossa palestra virtual. Em primeiro lugar, vamos fazer uma breve leitura do livro Gotas de Esperança. A prece. A prece liga você a Deus. Abre as comportas da maior represa de amor que existe. Sangra a fonte da paz e da felicidade. A prece é sua proteção e garantia. Faça dela uso constante. Seus bons planos encontrarão um final feliz. Se porém você orou e não conseguiu o que desejava, não se revolte. Aguarde que a providência divina lhe dará resposta, até mesmo através de uma outra pessoa. Não fique pedindo coisas. Aproveite a prece para tudo agradecer. A prece liberta a alma, purifica a mente e o corpo, serve à construção de dias melhores. A prece também é mais uma arte, né? A arte de estar a serviço do Cristo em oração. E agora, meus amigos, irmãos, companheiros, vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, aqui estamos rogando a Ti o equilíbrio e alguns espíritos a luz necessária para podermos enxergarmos sempre a verdade. Afasta de nós, Senhor, todos os pensamentos e atos contrários à caridade. Que a nossa irmã palestrante Laís Guimarães, a quem cabe a exposição doutrinária de hoje, possa, através da sua palestra, passar para nós coisas edificantes. E que nós possamos, Senhor, ser receptivos a mais este ensinamento. Senhor Jesus, com a paz no coração, iniciaremos agora a nossa doutrinária nessa tarde. Que assim seja. Passando a palavra para a Laís. Boa tarde, meus queridos amigos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com muita alegria, para batermos um papo acerca da arte de estar a serviço do Cristo, no exercício da mediunidade. Então, antes de começarmos, eu quero parabenizar ao nosso querido canteiro de fraternidade pelos 33 anos de existência, de amor, de dedicação ao próximo. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso irmão de todas as horas, aos associados, aos participantes, aos que vêm em busca do alívio, esses que são os instrumentos de nosso crescimento, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, que não medem esforços em prol dessa nobre causa. Então, o nosso canteiro é resultado do trabalho de todos. Todos os trabalhos são importantes. Continuemos unidos para que a semente plantada esteja sempre regada pela dedicação, pelo amor de todos, fazendo com que esta árvore continue dando bons frutos. Muito feliz por fazer parte da família Canteiro. Parabéns, Canteiro. Obrigada, Senhor, por esta luz. Então, meus irmãos, a arte de estar a serviço do Cristo. Estar a serviço do Cristo é estar a serviço do próximo, E são meios de vencermos o nosso egoísmo. Porque quando estamos comprometidos com as diretrizes de Jesus e iluminados pela claridade da doutrina espírita,
aproveitemos a grande oportunidade desta maravilhosa ferramenta evolutiva que Deus nos concedeu, que é a mediunidade. Então, que trabalhemos a nossa força medianímica através da bondade, do serviço constante no bem, no estudo perseverante, visando nosso aprimoramento moral e intelectual. Então, caridade e educação sempre. Então, estar a serviço do Cristo é indispensável. Reforma íntima, oração, a boa conduta, caridade para com o próximo. O médium, ele deve trabalhar para a eliminação de vícios, sejam químicos, sejam comportamentais, né? A vaidade, o egoísmo, os melindres. Então, saibamos que nosso Pai Maior, ele supre as necessidades das pessoas por meio de outras pessoas. E assim, quando nos dispusermos a ajudar, nós nos tornamos instrumentos dele. Então, que sejamos aquele a quem ele elege para o socorro. Mediunidade. Mediunidade é um tema que desperta o interesse de muitos, principalmente pelos fenômenos que podem se manifestar através dela, desde a psicografia até a cura de enfermos. Então, meus irmãos, de repente, coisas estranhas ocorrem com você. E você passa a ver vultos inevitáveis, inexplicáveis, ouve vozes de gente que não aparece, né? Faz previsões do quais, de tão acertadas, não parece ser coincidência. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica inerente ao homem, tal a visão, a audição. Ela existe desde o surgimento da raça humana. E não é uma criação, nem um conceito espírita. Na verdade, o espiritismo surge através da mediunidade, quando Allan Kardec inicia o estudo dos fenômenos mediúnicos através das mesas girantes. A mediunidade não é privilégio. Qualquer ser humano pode ser médium, o sábio, o ignorante, o homem de bem, o malfeitor, o honesto, o corrupto, o rico, o pobre, o ateu, o religioso, né? O espírita ou qualquer outra pessoa ligada a outras crenças religiosas. No entanto, a mediunidade é neutra. Ela não é boa nem má. O bem e o mal como produto da mediunidade vai depender da condição moral e intelectual do portador. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, não é? O uso pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium, né? Que serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Certamente, quando ela é mal direcionada, permanece, né, facultando o comércio inferior com as entidades ainda perversas, mistificadoras, do mesmo teor moral daquele que a possui. Então, meus irmãos, no caso do estudo da mediunidade, a fonte mais segura que temos são as obras da codificação, acrescida de estudos complementares, né? Nós dispomos de obras subsidiárias fidedignas de alto valor, né? Como os livros psicografados de Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Hermínio de Miranda, Ernesto Bozano, Leon Denis, Sueli Caldas Schubert, né? E outros de comprovada experiência no campo da mediunidade.
Muitos costumam perguntar: para que serve a mediunidade? Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos úteis e sérios. Está no Livro dos Espíritos, né? Ela nos serve de autoiluminação, serve para o progresso da humanidade, para desenvolvermos virtudes, ajudar o outro nos dois planos, né? No mundo visível e no mundo material. Mediunidade não é privilégio, é uma ferramenta que recebemos para amenizar as nossas faltas do passado, trabalhando em favor dos que sofrem de forma gratuita e honesta. Então, antes, aqueles que desejam irrefletidamente entrar nesta seara, que tenham em mente a enorme responsabilidade do que é ser médium, pois se sua conduta não for pautada nos princípios evangélicos, né, ensinado pelo nosso irmão maior Jesus, aliado à reforma íntima constante, podemos sair desta jornada ainda mais endividados do que quando aqui chegamos. Então, mediunidade e trabalho no bem são fonte de luz e progresso para nós e para a humanidade. Espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 133 a 138. Médio, a palavra médio vem do latim. Significa meio, intermediário, né? Incipiente ou ostensivo, né? São graus diferentes. Alguns são dotados de grau muito pequeno, outros de uma intensidade maior. Muitos têm a visão errônea de que o médium é um ser especial, é um ser iluminado. Na verdade, o médium são almas que fracassaram, que foram contrárias às leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e responsabilidades de um passado delituoso. Ele carrega tantas imperfeições como qualquer outra pessoa. São encontrados em todos os tipos de religiões, no catolicismo, né? No espiritismo e em algumas religiões que seguem normas mais rígidas. O médium, na realidade, é canal de alívio para as aflições. Exercer a sua faculdade medianímica com amor, para não perder o amparo dos bons amigos espirituais, que por mais bela que seja a sua mediunidade, você não pode dispensar o estudo que esclarece e equilibra. A oração. O bom médium é aquele que se aplica ao estudo e vivencia aquilo que aprende. Então, meus irmãos, o dever de todo médium é amar, é respeitar o próximo, é doar seus ouvidos, suas energias, é consolar os que necessitam. Ele deve aperfeiçoar a moral, é lembrar também que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e de efeito. É importante aplicar-se a serviço do bem, convertendo-se em um instrumento de luz para si próprio e para o progresso daqueles que o rodeiam. Então, é evidente que o estudo consciente da mediunidade é uma ferramenta de evolução para o encarnado. Nenhum médium está acima de sofrer mistificação, enganos involuntários de ordem interpelativa.
havendo necessidade de uma moral e dos bons costumes para produzir o melhor possível. Então, é esforço no bem, é não se achar o bambambam, porque somos imperfeitos. O que diferencia é o esforço que fazemos a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores. Então, outra pergunta muito pertinente que as pessoas costumam fazer é: por que sou médium? Não há uma resposta única para essa pergunta, porque para cada um há um motivo, há um objetivo próprio. Muitas vezes a mediunidade é imposta ao indivíduo para que ele cresça, aprenda com a possibilidade de vislumbrar constantemente o mundo espiritual. Outras vezes, foi a própria pessoa que escolheu uma determinada tarefa que envolve mediunidade, com o objetivo de servir a Deus, ajudando o próximo. E em outras vezes, em alguns casos, é uma tarefa confiada àquele que já estão com maior desenvolvimento espiritual e concordam em dedicar sua vida para servir ao bem comum. Todos são médiums? Essa faculdade não constitui privilégio exclusivo, não é? Por isso, são raras as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Embora todas as pessoas possuam mediunidade, não são todas que irão ver, ouvir, sentir a presença dos espíritos, muito menos escrever ou falar por impulsão de desencarnados. Pode dizer-se que todos são médiuns, todavia, só se qualifica aquele a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeito patente de certa intensidade. Então, outra pergunta bastante pertinente que as pessoas costumam fazer é: quando surge a mediunidade e como ela se apresenta? Bem, meus irmãos, o surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, de idade, de condição social, de sexo. Ela pode surgir na infância, na adolescência, na velhice e se apresenta de forma diversas para cada um. Então, aquele que ela surge subitamente, né? Geralmente ela surge subitamente. As pessoas começam a apresentar alguns sinais como taquicardia, insônia, depressão, vazio existencial. Em outros, tem as emoções dos espíritos começam a se manifestar como se fosse as suas próprias emoções. E aí a pessoa passa a ficar mais confusa. Daí a necessidade do estudo. E agora? Você é obrigado a desenvolver a mediunidade? Nem sempre. Cada caso é diferente. Deve-se buscar primeiro o equilíbrio emocional, espiritual, entender o que é o processo, né? É buscar o autoconhecimento para compreender melhor o que o aparecimento da sensibilidade pode significar para o médium, né? É muita irresponsabilidade uma pessoa chegar na casa e colocar para trabalhar. Dizer: não, você é médium, você precisa, você deve trabalhar. Não é assim. Primeiro ela precisa equilibrar, né, as suas emoções, trabalhar as suas emoções, entender o que é o processo
e depois fazer a sua escolha, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. A decisão sempre será sua, se você deseja ou não exercitar a sua mediunidade. E aí, depois de tudo isso, né, me equilibrei, estudei, já consigo entender o que é, para que serve. Decidi, e agora? É um caminho de crescimento espiritual, que como em qualquer outra aptidão exige de nós dedicação, estudo, paciência, humildade, vontade de mudar para poder servir melhor. Portanto, meus irmãos, aqueles que desejam irrefletidamente entrar nesta seara e tenham em mente a enorme responsabilidade do que é ser médium, pois se sua conduta não for pautada nos princípios evangélicos, ensinado pelo nosso irmão maior Jesus, aliados à reforma íntima constante, podemos sair desta jornada ainda mais endividados do que quando aqui chegamos. Outra pergunta muito interessante que as pessoas, quando não têm o devido esclarecimento, conhecimento, costumam fazer e dizer: mediunidade traz perturbação. Nananina, não. É a falta de estudo. Mediunidade não é doença nem leva a perturbação. É uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas, é pela falta de equilíbrio emocional, é pela ignorância do que seja mediunidade, ou porque está sob ação de espíritos menos esclarecidos. A mediunidade não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de entendimento aos seus impositivos é que gera distúrbio que podem ser evitados, ou quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que seja corrigido. Então, a correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional, fisiológico, ensejando saúde integral ao seu portador. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos, decorrente da lei de causa e de efeito, de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condição dos mesmos sem danos para a existência, que prosseguirá em clima de harmonia, saúde, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal de cada um. Contudo, o foco da sua ação nunca deve ser o desenvolvimento mediúnico em si, mas o desenvolvimento da sua conduta moral, do seu aprimoramento emocional, do desenvolvimento do amor, do perdão das ofensas, condizentes para melhorar a sua vida e colocar mais gentileza e alegria em cada ato. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns tipos principais de mediunidade. Kardec dividiu em 2 tipos, segundo as particularidades mediúnicas, em 2 categorias, São a mediunidade de efeito físico e de efeito inteligente. Na mediunidade de efeito físico, nós temos os tipitólogos, que são médiuns que produzem ruídos, pancadas. Relembrando, que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meios desse tipo de mediunidade, de pancadas. Então, nós temos os médiuns motores, que produzem movimentação de objetos. Eles fazem
os objetos se moverem. Nós temos os médios de translação e de suspensão. São raros. Eles fazem a elevação de corpos inertes no espaço sem nenhum ponto de apoio. Nós temos os médiuns de efeitos musicais. Eles provocam a execução de composição, em certos instrumentos de músicas sem contato com eles. Temos os médiuns de aparição, que também são raros, Eles provocam aparição fluídicas ou tangíveis, que são visíveis para todos. Temos os médiuns de transportes, também raros, Consiste em trazer espontaneamente para o local onde as pessoas estão objetos inexistentes nesse mesmo local. Então, geralmente são flores, frutos, confeitos, joias. Temos médiuns noturnos, são os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. Tem os médiuns curadores, que eu vou falar um pouco mais na frente, eu deixei para falar na parte da mediunidade de efeito físico. E também de tipos de mediunidade em comum. Na mediunidade de efeitos inteligentes, nós temos os médiuns audientes, Os médiuns audientes, eles apenas ouvem e transmitem a mensagem dos espíritos. Temos os médiuns falantes. Ele geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes dizem coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência, em algumas vezes. Nós temos os médiuns videntes, que são dotados da faculdade de ver os espíritos. Eles julgam ver através dos olhos, mas não é através dos olhos, Na realidade, quem vê é a alma. É por isso que eles veem tanto com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Nós temos os médiuns inspirados, O desencarnado, ele não atua nesse caso, sobre a mão para fazer escrever. Ele atua sobre a alma, sobre o espírito encarnado. Aqui tem os médiuns de pressentimento, que na realidade o pressentimento é algumas das vezes a advertência do nosso espírito protetor, de espíritos amigos. Tem um comentário de Kardec que ele fala que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência que faz falar em nosso íntimo. Então, mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teria poupado muitos dissabores se houvesse escutado, Então, portanto, nos momentos de incerteza, peçamos a Deus, aos bons amigos protetores, que nos auxiliem com os pressentimentos e intuições. Então, que a gente lembre de orar e vigiar. Nós temos os médiuns proféticos, que são médiuns, na realidade, inspirados de pressentimentos, com uma precisão maior de pressentimentos. Eles, algumas vezes, têm revelações futuras, coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-los a conhecer ao homem para instrução destes. Nós temos que ter cuidado também com os falsos profetas,
por causa da ambição, da falta de conhecimento, se apresentam como tais. Temos os médiuns músicos, eles executam, compõem, escrevem músicas sobre a influência dos espíritos. Temos os médiuns escreventes, né, sobre a influência dos espíritos, né? Como os médiuns, como é que eles conseguem dar detalhes, né, de mortos nas mensagens que psicografam, né? Detalhes de nomes de pessoas. Então, quando todas as tentativas de cura falham e a morte chega, muita gente acaba recorrendo aos médiuns para se segurar em outro tipo de esperança, né? Chico Xavier, ele tem muitas cartas, né, com particularidades, nomes, apelidos íntimos, sobrenome de pessoas mortas, que fizeram dele um consolador das tristezas do luto. Nós temos também os tipos incomuns de mediunidade, que é a mediunidade de cura também, né, que ela entra nos tipos incomuns, a levitação, ectoplasma, mediunidade artística, de música, os literários, de xenoglosia. Na questão do ectoplasma, é algo que é produzido pelo ser humano, né, que em determinadas condições pode liberar, produzindo fenômenos diversos, né? Entre os fenômenos de ectoplasma, nós temos as materializações de pessoas que já desencarnaram. O ectoplasma, ele é semelhante a uma geleia viscosa, vaporosa, né? É expelido pelo corpo do médium através dos orifícios, né, dos poros, que com muita abundância sai pelos orifícios da boca, do nariz, dos ouvidos. Então, está relacionado à mediunidade de efeitos físicos, sendo manipulado pelos espíritos desencarnados. Então, a mediunidade curadora, né, que eu vou falar dela agora, é a faculdade que o homem tem de curar, ou de aliviar as dores, né, pela simples imposição das mãos ou pela prece. Assim define Kardec no livro dos Médiuns. O fato é que a faculdade de curar pela mediunidade existe e deve ser alvo de atento e cuidado, né? Estudo para evitar fraudes, o uso indevido da capacidade de curar enfermidades através da intervenção dos espíritos, que também são relacionados às curas, são as cirurgias espirituais, que envolvem grande movimentação de fluido ectoplásmico, a doação magnético espiritual, né, do médium e do espírito, nos trabalhos de cirurgia espiritual, podendo curar o enfermo, desde que não haja implicações karmas impeditivas. Entendeu, meus irmãos? É por isso que a gente não pode dizer você vai ficar curado, porque pode existir intervenções kármicas, né? Onde a pessoa precisa e deve passar por aquela situação ou vir a desencarnar. Então, mesmo que não haja a cura, haverá o alívio até um abrandamento da enfermidade. A transmissão fluídica pode ser feita diretamente ao enfermo ou à distância por meio de efeitos ideoplasmáticos do pensamento e da vontade. O papel dos médiuns curadores
é estar a serviço da grande obra da regeneração da humanidade, pois que a providência divina, ciente das nossas fragilidades, envia os benfeitores missionários para amenizar tais fragilidades. Então, os médios curadores, que para bem cumprirem seu mandato, necessitam de prudência, de conhecimento, de amor ao próximo, né? Razão maior da nossa evolução. E assim cair menos nas teias daqueles que querem a sua queda espiritual, ou pela falta de conhecimento e de amor, terminam falindo na missão. É uma responsabilidade muito grande. Tem que ter um desprendimento muito grande, né? Tem que entender dos ensinamentos do Cristo, da moral, para não cair. Então, nós temos também a levitação, que é um fenômeno de efeito físico, né? Elevação de um corpo no espaço sem contato aparente. Ele fica suspenso, como se estivesse subtraído à ação da gravidade. Nós temos relatos de alguns santos que levitaram, né? Tem São Domingos, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa d'Ávila. A levitação ocorre com outras pessoas também que nem sequer são religiosas, né? Ela ocorre com qualquer ser humano. Então, nós temos algumas pesquisas aí, né, de algumas pessoas que levitavam. Nós temos Daniel Douglas Home, ele era um médium escocês que começou a levitar involuntariamente aos 19 anos. Depois ele aprendeu a levitar voluntariamente e fez demonstrações na frente de milhares de pessoas. Então, ele fazia com que objetos levitassem, e alguns objetos eram muito pesados, né? Teve piano, alguns móveis. Ele fazia os sinos da igreja badalarem, instrumentos musicais, produzir som sem que ninguém tocasse. E o cientista da época, William Crookes, ele considerou as suas atuações legítimas. Filha. Então, com frequência, onde ele trabalhava, saltava sapatos das prateleiras, né? Eles se moviam como se estivessem animados. Então, Carmine não compreendia por que isso acontecia, mas alguns clientes ficavam assustados, né? E ele também tinha a mediunidade de materialização, de levitação, de clarividência, e foi acusado na época por populares de estar possuído pelo demônio, tendo sido vítima de agressões nas ruas, e a sua casa chegou a ser apedrejada por fanáticos religiosos. Nós temos a psicometria, né? Na obra Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditada pelo espírito André Luiz, ele dá um esclarecimento acerca da psicometria, né?
que é uma faculdade de perceber o lado oculto do ambiente, de ler impressões e lembranças ao entrar em contato com um objeto ou um documento de uma pessoa, seja encarnada ou desencarnada. Então, o escritor Arthur Conan Doyle, né, ele costumava afirmar que no futuro os policiais iriam contratar médiuns para resolver crimes. Então, a previsão dele, que foi o pai de Sherlock Holmes, se mostrou correta, né? Nos Estados Unidos já existe um grande comércio envolvendo detetives, policiais e médiuns, né? Que costumam, infelizmente, cobrar para dar dicas de desaparecimentos e de crimes sem soluções. Então, a relação tão próxima entre criminologia e espiritualidade nos Estados Unidos é mais comum do que se imagina, apesar de quase não existir estudos sobre o assunto. Eu vou passar alguns relatos aqui de algumas coisas que eu li sobre o médium a serviço da justiça, ajudando a polícia a esclarecer crimes, né? O detetive mediúnico, junto ao nome da vítima, né, a data do crime, aí dá para ele algum objeto da pessoa que supõe-se estar desaparecida ou morta. Ele se coloca na pele da pessoa, ele acredita e dá detalhes sobre o local, a causa da morte, o culpado, né? Cor de casa, local em que se encontra, o sofrimento que esse espírito, essa pessoa sofreu, cabendo aí os policiais fazer a averiguação depois de ser passado essas informações. E muitas delas foram checadas e foi-se descoberto o assassino. Então, a gaúcha Yara Marques Barcelo, ela estava presa havia 2 anos, acusada de ter assassinado um amante, o tabelião Essi Cardoso. Então ela negava o crime, mas o advogado, o Lúcio de Constantino, não tinha provas da sua inocência. Foi então que em 2006 a família dela apareceu com uma carta psicografada. A mensagem tinha sido escrita num centro espírita de Porto Alegre e era atribuída ao homem assassinado, né? Ele dizia assim: o que mais me pesa no coração é ver a Yara acusada desse jeito, por mente ardilosa como as dos meus algozes. Então, meus irmãos, os jurados terminaram acabando inocentando Yara. Mas a relação entre médium e justiça no Brasil ainda não é muito assim divulgada. Tem alguns relatos que eu não posso entrar em muitos detalhes agora, senão vai se estender e nós vamos ultrapassar o horário definido para a nossa conversação. Então, mediunidade remunerada. Dai de graça o que de graça recebeste, né? Jesus disse a seus discípulos: prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Então, essa capacidade Deus nos deu gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus recomendava que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente comercializar a mediunidade. Meus irmãos, eu espero ter colaborado para que vocês possam entender um pouco mais acerca de mediunidade. E se vocês querem saber mais sobre mediunidade, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, né?
e as obras complementares, que são seguras para a compreensão e desenvolvimento das aptidões mediúnicas. Eu desejo muita paz para vocês e para aqueles que desejam trabalhar com a mediunidade. Muita responsabilidade, muito amor, muito estudo, muita dedicação. Obrigada por me ouvirem. Uma boa tarde. Depois dessa palestra tão edificante, agradecendo a nossa irmã Laís, agradecendo aos irmãos que estiveram conosco durante esta tarde, agradecendo ao bom Deus, agradecendo por estarmos juntos, por termos nos encontrado no nosso querido canteiro. Assim, Jesus, vamos agora fazer a nossa prece final. Mestre amigo, estamos aqui te agradecendo a assistência que tivemos durante a palestra, para que ela se realizasse em clima de paz. Os esclarecimentos que nos foram passados pela nossa irmã palestrante Laís e as boas energias que recebemos, cada um em seu lar, em todos os lugares. Com certeza essas energias que foram doadas com amor, recebemos com amor. E é dessa forma, Senhor, que estamos aqui para finalizar o nosso trabalho da tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muita paz para todos. Que assim seja.